Jesus, eu sei que o Senhor já tá voltando, mas antes, deixa eu casar, por favor. Deixa eu ter pelo menos um filho. Ah, deixa eu conseguir aquela promoção na empresa. Você já pensou assim? Talvez você ainda não tenha entendido o que é a vida eterna com o Senhor. Será que você tem medo de que seja muito entediante? E você não consegue imaginar como seria, por exemplo, cantar para todo sempre no céu? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Como será que nós vamos viver no céu? O que faremos lá? Como será essa vida eterna? Para isso, eu quero convidar você para lermos um texto que está em Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 22. Deus criou o homem e a mulher para que pudessem ser amados por Ele e que eles pudessem o amar em retorno. Para isso, Deus vai criar um ambiente especial para que eles pudessem viver. Como um bom pai, uma boa mãe que prepara o quartinho do bebê com todo amor e todo carinho para receber esse bebezinho que eles tanto amam. Assim, Deus plantou um lugar especial para que o homem e a mulher pudessem viver. E esse lugar especial recebia a visita de Deus todos os dias. E ali eles se relacionavam em perfeita intimidade. O homem e a mulher eram amigos de Deus e encontravam em Deus a fonte de todo o seu prazer e satisfação. Dentro desse jardim, Deus deixou uma escolha para o homem e para a mulher. Afinal de contas, uma relação de amor em que eu não posso escolher sair dessa relação não é uma relação de amor. É por isso que Deus deixou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que representavam essa escolha. Nesse período da história, o homem e a mulher tinham uma natureza, um estado interior completamente neutro, no sentido de que eles poderiam escolher pelo bem ou poderiam escolher pelo mal. Isso era completamente possível, diferente da nossa realidade, que mesmo querendo fazer o bem, muitas vezes fazemos o mal. Sabe quando você está tão irado, tão chateado, tão incomodado com uma situação que ainda que você saiba que deva se controlar e não falar aquelas palavras para a pessoa que você ama, você não consegue se controlar e usa suas palavras para causar morte no coração daquela pessoa, para propositalmente ferir aquela pessoa e você nem se dá conta disso porque não consegue controlar. Ou, sabe quando você faz até uma boa ação, mas no fundo você sabe que está fazendo aquilo por motivos completamente egoístas e você não consegue mudar a intenção do seu coração? Isso é extremamente profundo e precisa do próprio Deus para transformar? Então, essa é a nossa condição e a nossa realidade atual. Nós temos uma natureza inclinada ao mal, não conseguimos optar pelo bem, a não ser que o próprio Espírito Santo nos conduza nessa direção. Porém, no Jardim do Éden não era assim. Eles realmente conseguiriam escolher pelo bem ou pelo mal. E optaram, nós sabemos, pelo mal. Resolveram comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que fazia com que eles tivessem acesso a uma nova realidade, a realidade em que a morte faz parte da existência. E agora a dor, o sofrimento, as doenças, a desigualdade social, a violência, as injustiças e tudo de terrível que existe começará a fazer parte da existência humana. E por conta disso, Deus já não pode estar no mesmo espaço, não pode mais conviver com esse homem e com essa mulher. Porque Deus é perfeitamente bom, é perfeitamente santo, nele não há mal algum. E portanto, ele, sendo luz, não pode habitar em meio às trevas. É por isso que o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden e começaram a viver longe de Deus. E essa é a maior tristeza do ser humano. O maior problema da nossa existência é, de fato, não estar no centro da presença de Deus, como nós deveríamos estar, porque fomos feitos para isso. Deus, sabendo de tal sofrimento e sentindo saudade da sua criação, porque Ele nos ama, Deus então tem um plano para restaurar o nosso relacionamento. E esse plano consiste em enviar um sacrifício, alguém que poderia morrer em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, Deus permanecesse sendo justo e nós pudéssemos nos reconectar ao nosso Pai, pudéssemos voltar a nos relacionar com o nosso Pai que nos ama tanto, pudéssemos ser capazes de amar e corresponder ao amor do nosso Pai. Esse sacrifício que vai ser enviado será o próprio Deus, Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo fosse enviado a esse mundo, para que o próprio Deus viesse ao mundo como homem, ele vai começar a construir todo um cenário apropriado para isso.
uma linhagem de homens e mulheres que desejavam sinceramente amar a Deus. Mas, com a saída do homem do jardim, o mal no mundo foi crescendo, a ponto de Deus olhar para a terra e encontrar total perversão, total violência. Todos os homens eram violentos, maldosos e não existia um resquício de bondade em seu coração. Eles eram completamente imorais e Deus não poderia mais tolerar isso. É por conta dessa realidade que Deus vai enviar um juízo sobre a terra, um dilúvio que vai exterminar toda a humanidade, todos os animais, tudo aquilo que estava fora da arca. Sim, porque Deus, quando olhou para a terra e encontrou um único homem que ainda sinceramente desejava amar a Deus, Noé. E a esse homem Deus vai proteger, vai falar para ele construir um grande barco de madeira que resguardaria, abrigaria ele, sua família e alguns animais selecionados por Deus, para que após o grande dilúvio a criação pudesse continuar. Deus, sendo fiel àquilo que ele mesmo determinou, Deus, sendo aquele que nunca perde o controle, ele vai, através de Noé, manter a linha da esperança. Através de Noé, a espécie humana vai continuar existindo. Através dos animais que estavam dentro da arca, a criação de Deus continua existindo e o plano continua até que um Salvador pudesse vir e nós finalmente pudéssemos nos reconectar ao nosso Senhor. Então Noé, que vai manter a linha da esperança, está agora dentro da arca. O juízo veio e exterminou todas as coisas. Foram 40 dias de chuva, a terra está inundada e, portanto, agora Deus precisa começar a secar essa terra para que Noé possa sair da arca e começar a viver aqui, dando continuidade à criação. Noé, então, esperou que a terra terminasse de secar. E mesmo depois de ter percebido que a terra estava seca, Noé, sendo alguém de muita fé e tendo a sua fé amadurecida em todo esse processo, ele vai esperar pelo comando do próprio Deus de que já era tempo de sair da arca. Deus então dá o comando para Noé. Noé e sua família ouvem esse comando e saem da arca, e eles finalmente, agora, vão começar uma nova vida em um novo mundo. E a pergunta é, depois de 370 dias dentro da arca, depois de tantos dias sendo balançados de um lado para o outro, convivendo com inúmeros animais, num espaço reduzido e limitado, talvez com um cheiro não muito agradável, se alimentando apenas dos alimentos que eles tinham armazenado. Depois de tanto tempo, passando por uma situação bastante diversa, qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Vamos ao texto. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Sim, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele vai decidir fazer é adorar. Noé não saiu da arca pensando, eu preciso construir logo uma casa para a gente viver aqui nesse novo mundo. Eu preciso ir atrás do nosso alimento, precisamos fazer algo para comer, precisamos de um abrigo, precisamos de algo assim. Noé não pensou nisso em momento algum. Quando ele sai da arca, a primeira coisa que Noé pensa é, eu preciso adorar ao meu Deus. E por que Noé pensa isso e faz isso? Porque essa já era a realidade de Noé dentro da arca. E antes da arca, em todo esse processo, Deus estava amadurecendo e aperfeiçoando a fé de Noé. Noé era um adorador por essência, e por isso, quando ele sai da arca, a sua atitude não vai ser diferente daquilo que ele já estava acostumado e habituado a fazer, que é adorar ao Senhor. Gente, isso é muito especial. Por quê? Assim como nós estamos vivendo um período de arca, nós estamos aqui nessa terra de passagem e as coisas aqui na terra não são tão boas, são difíceis, nós estamos suscetíveis a todo tipo de adversidades, de aflições. O próprio Cristo nos alertou sobre isso. As coisas aqui não vão ser tão maravilhosas. Ainda assim, nós estamos resguardados por uma arca. Ainda assim, o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, nos protege de todo o mal, nos protege do poder
poder do maligno. Nós temos dentro de nós um reino diferente atuando, o reino de Deus. Nós vivemos agora espiritualmente, nós somos vivos, e isso faz todas as coisas serem diferentes. E nós estamos dentro da arca, resguardados pelo sacrifício de Cristo, vivendo algumas adversidades, porque sim, a vida dentro da arca também não é tão fácil assim, mas nós temos uma esperança que é o que nos move, que é a possibilidade de um dia sairmos da arca por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Porque estamos resguardados dentro da arca, um dia iremos poder sair dela e habitar um novo mundo. Porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, um dia esse período aqui na terra cessará e finalmente nós vamos habitar um novo céu e uma nova terra com o nosso Senhor. Viveremos com Ele para toda a eternidade. E essa esperança faz com que a gente viva diferente esse período dentro da arca. E Deus usa dessas circunstâncias da vida, das circunstâncias dentro da arca, para nos ensinar a sermos sinceramente, genuinamente adoradores. Por quê? Porque quando nós sairmos da arca, quando nós estivermos na eternidade com o nosso Senhor, é isso que nós faremos. Nós adoraremos. Nós precisamos estar pronto para viver essa realidade. Noé foi preparado durante a arca. Noé já adorava antes mesmo de sair. Então, quando ele sai da arca, ele só continua fazendo aquilo que ele já fazia, porque ele era um adorador por essência. E aí talvez você esteja se perguntando, Gi, mas o que é adorar? O que é ser adorador? Lembra que eu falei no começo do vídeo que nós fomos feitos para sermos amados por Deus e correspondermos a esse amor com o nosso amor por Ele? Isso é adoração. Nós adoramos a Deus quando amamos a Deus. E aí, a gente precisa entender biblicamente o que é amar a Deus. Porque amor não é o que a gente pensa, é o que Deus determina como sendo amor. E biblicamente, amor é obedecer a Deus. Então, uma vida de obediência é uma vida de adoração. E isso é muito amplo. Por exemplo, quando eu cuido da minha família, com amor, com zelo, com carinho, sendo grata pelas pessoas que Deus colocou para compartilhar esse período aqui comigo, eu estou adorando a Deus. Quando eu trabalho com excelência, quando eu vou para o escritório, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para a minha empresa, quando eu vou para a obra, quando eu vou para o meu emprego, para o meu serviço, e ali eu me entrego e ofereço o meu melhor, independente das circunstâncias, estou entregando o meu serviço como uma adoração ao Senhor. Quando eu vou ao mercado e eu respeito as pessoas que estão naquele mercado, quando eu vou à feira, quando eu vou ao shopping, quando eu estou dentro da minha casa e eu respeito as pessoas que estão perto de mim, eu estou adorando a Deus. Quando eu amo aquele que é diferente, quando eu amo aquele que é parecido, eu estou adorando a Deus. E quando eu canto, eu estou adorando a Deus. Então, viver uma vida de oração não é somente cantar, faz parte. Porque quando nós estamos alegres, quando estamos gratos, nós cantamos. E às vezes quando nós estamos tristes, nós também cantamos as nossas tristezas. E isso faz parte da nossa comunicação com Deus, da expressão do que estamos sentindo em relação àquela fase da vida, da comunicação com o nosso Senhor. Isso faz parte, mas isso é uma parte. A essência de um adorador é uma vida de obediência, é uma vida de entrega. Veja só, Noé, quando sai da arca, ele monta um altar e ali ele vai entregar um sacrifício. E a Bíblia coloca aqui a palavra holocausto. Noé ofereceu um holocausto. É o primeiro momento na Bíblia em que essa palavra aparece. O que é um holocausto? O que seria um holocausto? Era o sacrifício de um animal. Ele entregava um animal, colocava um animal ali no altar, sacrificava esse animal, derramava o sangue desse animal pelo altar, oferecendo o animal, o sangue, a vida desse animal a Deus, porque a Bíblia vai dizer que a vida está no sangue. Então, quando esse sangue era derramado no altar, era como que ofertando a vida desse animal em lugar da minha vida, para que Deus pudesse cobrir os meus pecados. Então, ele entrega, ele derrama esse sangue e esse animal vai ser completamente consumido por fogo.
Isso é um holocausto. Essa é a diferença do sacrifício de um holocausto para outro tipo de sacrifício. É que ele era queimado, ele era consumido pelo fogo por completo, não ficava nada. A nossa vida deve ser, já ouviu a expressão um sacrifício de louvor? Um holocausto diante de Deus. Nós devemos nos entregar a Deus por completo, de forma que o fogo do Senhor nos consuma por completo. É uma entrega total. A vida de adoração é uma vida de entrega total a Deus. Significa que você vai deixar o fogo dos céus te purificar por completo. Você vai se entregar de forma que nessa caminhada aqui na terra, Deus vai purificar os teus pecados. Ele vai te ensinar a viver como alguém que é santo, deixando Ele entrar em todas as áreas da sua vida. Nós temos vivido uma geração em que a gente faz muita distinção, né, entre aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual e aquilo que não é de Deus, que não é espiritual. Mas deixa eu te falar, se você é um ser espiritualmente vivo, porque você entendeu o que Jesus fez por você, creu nisso e agora o Espírito Santo habita em você, você é um ser espiritual. Logo, tudo tem uma porção, tem um entendimento espiritual. Quando você olha para as coisas, existe ali um entendimento espiritual, porque você é um ser espiritual. É claro, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de extremismo, eu não estou falando de ignorância, às vezes falta de entendimento das coisas, não. Mas eu estou falando de entender que se Cristo habita em você, se você é um ser espiritualmente vivo, todas as áreas da sua vida precisam ser afetadas. A forma como você se relaciona com os outros, a forma como você trabalha, a forma como você trata as pessoas que estão perto de você, a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você vive precisa ser afetado, porque agora já não é mais você. Você morreu na cruz com Cristo e está renascendo com Cristo. Então cada partezinha do seu ser está sendo substituída pela natureza do próprio Jesus. Então precisa mudar. Gi, então eu preciso forçar essa mudança? Não, mas você precisa desejar essa mudança. E você faz isso orando, clamando para que Deus te ajude nesse processo de santificação. Você faz isso se expondo a essa mudança, lendo a palavra, entendendo o que Deus espera de você, compreendendo o que é viver em obediência, desejando viver dessa forma, pedindo para que o Espírito Santo te preencha, falando a respeito dele, para que a sua natureza vá sendo exterminada, vá sendo eliminada e a natureza de Cristo vá sendo mais presente na sua vida. Olha, não é para você se tornar um religioso, mas eu estou dizendo tudo isso para você fazer o seguinte raciocínio. Será que de fato eu estou entregando a minha vida como um holocausto diante do Senhor? Será que de fato eu estou vivendo como um genuíno adorador? Ou eu ainda estou em cima do muro? É para você fazer um diagnóstico. E no momento em que você fizer esse diagnóstico, a atitude que você deve tomar é: peça perdão. Se arrependa da sua fraqueza, porque nós fazemos isso porque somos fracos e Deus sabe disso. Então se arrependa dos seus pecados, peça perdão pela sua fraqueza e peça pelo auxílio, pela ajuda, pelo favor do Senhor, para que Ele te transforme, para que Ele te liberte de você mesmo. Essa entrega total, ela só pode acontecer mediante um holocausto, um sacrifício que é válido, eterno diante de Deus. E esse sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Jesus é o holocausto, Jesus é o sacrifício que verdadeiramente foi suficiente para perdoar os meus pecados cometidos e os que eu cometerei. Então olha que lindo, o novo mundo ali de Noé é inaugurado por um holocausto. O novo mundo que eu e você já pertencemos foi inaugurado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi inaugurado pelo holocausto, foi inaugurado pelo sacrifício do Cordeiro, do meu Senhor, do nosso Salvador. Então nós já pertencemos a esse novo mundo, nós já pertencemos à eternidade. Esse é um presente que Deus já nos deu, nós já possuímos isso. Nós já estamos no processo para viver lá, para chegar lá. Já vivemos essa realidade. O reino de Deus já habita dentro de nós. Se você crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Versículo 21.
O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Deus vai sentir o aroma daquele sacrifício, o cheiro daquele sacrifício, ele vai se agradar, ele vai aprovar a oferta de Noé. Quando Deus olha para a nossa vida de adoração, quando Deus olha para a nossa entrega total, quando Deus olha para os nossos dias vivenciados em adoração a Ele, e Ele sente um cheiro agradável e Ele aprova, Ele sente isso porque o cheiro que Ele está sentindo é o cheiro de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sacrifício de Cristo. Então, quando Deus olha para a nossa vida e vê a nossa caminhada em crescer, em amar a Ele, sabe? Em aprender a amar a Ele nessa jornada, porque isso é uma vida de adoração, Deus sente um cheiro agradável e Ele aprova. É o cheiro de Jesus Cristo. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. É por isso que podemos viver uma vida de adoração. Só Jesus pode te permitir viver isso. E aí veja, depois que ele sente esse cheiro agradável e ele aprova, ele promete então nunca mais destruir a terra da forma como ele destruiu. Por quê? Porque não adianta. Porque o homem por si só é caído e a gente vai continuar fazendo mal. Nós precisamos da entrega de um santo eterno. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Caso contrário, as coisas continuarão do mesmo jeito. Deus vai dizer aqui que o nosso coração é completamente inclinado para o mal. Lembra? Hoje, no começo do vídeo, eu já falei sobre essa realidade. E ele vai dizer que é assim desde a infância. Então, não caia nesse erro de que as crianças são puras, são santas. Não, elas são inocentes, no sentido de que, por ainda serem imaturas, não conseguem discernir o mal do que é bom, o erro do que é certo. Elas não conseguem discernir isso, ou seja, distinguir, perceber, mas elas são pecadoras. A essência delas é inclinada ao erro, sim, é inclinada ao mal, sim. Tanto que a gente tem que educar, a gente tem que corrigir. Ninguém ensina a criança a fazer o que é errado. Ele tem já uma natureza inclinada para isso. A gente precisa ensinar a criança a fazer o que é certo. Então, nós somos pecadores desde que nascemos e é por isso que precisamos nos arrepender, porque essa é uma realidade nossa da qual nós não conseguimos nos separar se não for pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos garante, nos dá o direito ao perdão. Então, se arrependa, é só se arrepender. Abra mão e desfrute da liberdade e da bênção de poder se arrepender e receber perdão. Sabe, para de tentar fazer pelas suas próprias mãos, como isso é cansativo. Para de tentar, não, eu preciso provar que eu não sou assim, eu preciso provar que eu não tenho isso, eu preciso provar que eu sou forte, eu preciso provar que eu sou bom. Nós não somos. Reconheça isso, se arrependa e peça para que o Senhor alinhe o seu coração ao dele. Reconheça a sua fraqueza. Isso te liberta. Você pode reconhecer a sua fraqueza e você agora recebe o perdão de Deus. Você está perdoado. Gi, mas eu não fiz nada para receber esse perdão. Sim, porque Jesus já fez por você na cruz. Esse é o amor que nos constrange. Receba o perdão de Deus e agora caminhe de forma diferente, porque o Espírito Santo habita em você e vai te conduzir para isso. Ele vai começar a te fazer ficar incomodado com aquilo que não deveria ser legal você estar fazendo. Ele vai começar a abrir os seus olhos para aquilo que você não via antes. Ele vai te dar conselhos que antes a sua consciência com um espírito morto não te dava. Então ouça e siga aquilo que o Espírito Santo está te ensinando. Versículo 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus então termina o capítulo 8 com uma poesia que nos traz segurança. A segurança de que esse mundo não vai acabar como os cientistas dizem. Sim, é verdade que a natureza está sofrendo, está caminhando para um estado em que torna a nossa vida aqui mais difícil, as temperaturas são desequilibradas, desajustadas, o frio parece estar ficando mais frio, o calor mais calor, as coisas estão ficando bem difíceis aqui na Terra, está ficando cada vez mais difícil de viver, isso é bíblico, isso nos foi alertado. Mas não tenha medo do fim do mundo como a ciência e os filmes vão expor para você.
Porque não vai ser assim, o mundo não vai se autodestruir. Deus prometeu que não seria dessa forma. Enquanto ele não voltar, enquanto ele não trouxer o juízo final, nós teremos o mundo aqui existindo de alguma forma e nós continuaremos vivendo. O fim de todas as coisas não será como a ciência determina, mas será como Deus determinou que seria. Um juízo virá de fato, porque aqueles que não estão em Cristo Jesus estão debaixo de condenação, e a justiça de Deus virá sobre a maldade humana. A Bíblia vai dizer que esse juízo virá em forma de fogo, e tudo vai ser queimado e exterminado. Mas existe uma esperança, e se você crê em Cristo Jesus, não tem por que ter medo desse juízo, porque assim como é certo que o juízo virá, é certo que aqueles que estão resguardados pelo Cordeiro, aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, viverão novos céus e nova terra. Viverão com o Cordeiro para todo o sempre. E agora eu finalizo respondendo a minha pergunta lá no início. Como será a vida no céu? Como será a vida na eternidade com o Senhor? A Bíblia não nos traz tantos detalhes, não nos conta exatamente como vai ser, também porque eu acho que a gente nem conseguiria entender essa dimensão. Mas a Bíblia nos dá alguns respaldos. A primeira coisa é que, diferente do Jardim do Éden, não existirá mais a possibilidade de escolher pelo mal. Nós escolheremos sempre pelo bem, porque a nossa natureza será completamente a natureza de Cristo. Nós não iremos querer mais aquilo que é mal. Nós vamos agora comer do fruto da árvore da vida. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22 que as nações serão curadas por esse fruto. Ou seja, todo resquício de trevas, tudo aquilo que existe ainda dentro de nós que não é bom e que nós lutamos todos os dias contra a nossa carne, a nossa natureza caída, não existirá mais. Será curado. Essa guerra não existirá mais. Violência não existirá mais. Se existe algum declínio no seu corpo, se existe alguma coisa que te faz sofrer no seu corpo físico, não existirá mais. Seremos completamente curados. As nossas emoções serão completamente curadas. A batalha do nosso antigo homem com o nosso velho homem não existirá mais. O choro não existirá mais. O sofrimento, a dor, o luto, a morte não existirá mais. Lembra que eu falei? Quando Noé sai da arca, ele faz aquilo que já fazia antes, porque ele era um adorador, ele adora. É exatamente assim que nós veremos. Nós já adoramos a Deus aqui. E quando nós estivermos na eternidade com ele, continuaremos fazendo aquilo que já fazemos aqui, adoraremos. Só que de forma perfeita, integral e completa. Então, eu gosto de pensar assim. A Bíblia não nos dá detalhes, como eu já falei. Mas uma coisa que eu tenho comigo no meu coração, que Deus vem falando muito comigo nesses últimos dias. Todo sofrimento, toda tristeza, toda dor que nós vivenciamos aqui é uma sombra do que é uma vida sem Deus. É uma sombra da tristeza de uma vida sem o Senhor. É o entendimento de que nós, ainda que tenhamos a Cristo, ainda estamos nessa terra, ainda não acessamos o melhor, ainda não o conhecemos por completo. Então ainda existem sombras de tristeza, de uma vida de quem não está completamente na presença do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Toda experiência boa que nós vivemos, e quando eu falo boa, eu falo genuinamente boa, não é aquilo que é bom aos olhos humanos, mas aquilo que é bom diante de Deus. Toda vivência boa que Deus nos permite ter é uma sombra de como será na eternidade. Deixa eu te ajudar a entender isso. Sabe aquilo que você sentiu quando seu filho nasceu? Aquela alegria inexplicável e incomparável é uma sombra. Sabe a alegria que você sentiu quando casou com a pessoa que você ama? É uma sombra. Sabe aquela alegria que você sentiu quando foi reconhecido no seu serviço após tanto trabalho íntegro, tanta entrega? É uma sombra. Sabe aquela alegria que você sente quando você consegue conquistar algo que você muito desejava e Deus, em sua misericórdia, em sua bondade, permite que você conquiste isso? É uma sombra do que você vai viver na eternidade. Sabe quando você dá gargalhadas com os seus amigos e conversam sobre coisas boas que te preenchem e aquilo te faz feliz e você dá risada e você tá alegre, você canta e você dança? É uma sombra do que viveremos na eternidade.
Sabe aquela sensação maravilhosa de quando você sente a presença de Deus, de quando você tem muita convicção de que Ele está aqui com você, sabe aquela certeza de que a presença dele está aqui, aquela experiência que você tem no seu secreto com o Senhor, sabe aquela sensação de quando você tem um entendimento de quem Ele é, só um pouquinho, quando você lê um versículo e aquilo salta aos seus olhos de forma diferente e você entende um pouco mais a respeito de quem Ele é e você se apaixona por Ele, sabe isso? É uma sombra, apenas uma sombra. Agora eu te pergunto, se a sombra é assim, como será a figura por completo? Nós saberemos na eternidade e viveremos isso para todo sempre. Então, meu amigo, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem vontades aqui nessa terra. E sim, viva para viver essas vontades se estiverem alinhadas ao coração de Deus. Não há mal nenhum em desejar viver essas coisas e procurar por essas coisas. Mas não se esqueça, existe algo muito melhor e muito maior. Não troque. Não troque. Sabe, não se apegue à arca se você tem todo um novo mundo para explorar. Se é da vontade de Deus que você viva todas essas coisas antes da volta dele, você vai viver. E aproveite, desfrute, porque são sombras da eternidade. Estão aqui para te lembrar que existe muito mais te aguardando. Mas tenha no seu coração a convicção de que também seria maravilhoso se ele voltasse hoje e finalmente eu pudesse vivenciar muito mais do que tudo o que eu sou capaz de sonhar aqui nessa terra. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, Canaã. Essa musiquinha minha mãe cantava pra mim quando eu era criança, eu achava muito divertido. E é exatamente isso, nós estamos caminhando rumo a algo muito melhor. Não se esqueça, tudo de bom que você vive aqui é apenas uma sombra de tudo que te aguarda. Então nós estamos alegres, porque estamos caminhando para um lugar muito melhor e aguardamos com grandes expectativas o dia da volta do nosso Senhor.